Olá, eu me chamo Tassi, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil pelo Instituto Federal do Amapá. E hoje, juntamente com meus colegas Gabriela e Calil, iremos falar um pouco sobre luminotécnica. Bom, inicialmente vamos entender o que é a luminotécnica. A luminotécnica é a aplicação de técnicas visando o planejamento de iluminação, tanto de ambientes interiores quanto de ambientes exteriores, utilizando iluminação artificial. Ela leva em consideração as características de cada ambiente, como, por exemplo, sua finalidade e quem irá utilizar aquele espaço. Para os projetos luminotécnicos, é preciso seguir algumas normas, como, por exemplo, a norma 5413, que trata sobre a iluminação de interiores. Essas normas, elas apresentam diversos critérios para a determinação da melhor iluminação de cada ambiente. Para a gente entender melhor o conteúdo sobre luminotécnica, vamos conhecer alguns conceitos, como o conceito de luz, que é uma forma de radiação eletromagnética que proporciona uma sensação visual de claridade ao observador. Nós, seres humanos, conseguimos perceber uma faixa de radiação que fica entre 380 nanômetros e 780 nanômetros de comprimento de onda. Já as cores, elas são determinadas por reações do mecanismo de percepção sensorial aos diversos comprimentos de onda. E elas vão variar de acordo com esse comprimento de onda, ou seja, cada cor tem um comprimento de onda diferente, por isso que elas se distinguem. E o espectro eletromagnético, ele vem a ser uma escala de representação das radiações eletromagnéticas. Aqui nós temos uma imagem representando esse espectro e nós podemos perceber que a faixa visível ao olho humano é restrita a uma pequena parcela situada entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelho. Fluxo luminoso também é um conceito bastante importante no estudo da luminotécnica. Ele é a potência de radiação total emitida por uma fonte de luz com capacidade de produzir sensação de luminosidade através de um estímulo da retina ocular. Essa potência luminosa, ela é medida em lumen, que é equivalente ao fluxo luminoso emitido por um ponto luminoso com intensidade de uma candela dentro de um cone esterradiano. As lâmpadas que nós utilizamos na nossa iluminação artificial, elas podem possuir diferentes fluxos luminosos, e isso vai depender do seu tipo e da sua potência. Para medir a eficiência dessas lâmpadas, nós podemos simplesmente dividir o fluxo luminoso da lâmpada pela potência que ela utiliza, conforme está apresentado aqui na fórmula. Já a iluminância, ela é a relação entre o fluxo luminoso e a superfície sobre a qual a radiação está incidindo. A iluminância ela é medida em lux, que é exatamente o fluxo luminoso que é apresentado em lumen, dividido pela área em metros quadrados, conforme está apresentado aqui. Já a intensidade luminosa, ela vem a ser a potência de radiação luminosa em uma determinada direção. Como a irradiação da iluminação ela não é uniforme, então nós podemos calcular esses valores emitidos em cada direção através dessa fórmula da intensidade luminosa, em que nós vamos dividir o fluxo luminoso pelo ângulo de incidência da radiação. E a luminância é a excitação visual causada ao olho humano pela reflexão da luz sobre uma superfície. É através da luminância que nós conseguimos enxergar. Por fim, nós temos aqui uma imagem representativa com todos esses conceitos que nós abordamos. Então, nós temos ali o fluxo luminoso, que é a radiação total emitida por uma fonte. Depois, a intensidade luminosa, que é o fluxo luminoso em uma determinada direção. A iluminância, que é o fluxo luminoso por metro quadrado. E a luminância, que é a excitação visual causada pela reflexão da radiação em uma superfície. Olá, eu sou a Gabriela e irei falar sobre lâmpadas, suas classificações e os tipos de luminárias.
As lâmpadas, no contexto da luminotécnica, são os componentes fundamentais, pois são elas que geram a luz. Existem diversas categorias de lâmpadas disponíveis no mercado atual, mas cada uma possui sua característica específica, por exemplo, de intensidade luminosa, de temperatura, de cor, eficiência energética, durabilidade e custo. As principais é, categorias de lâmpadas são incandescentes e as de descarga, e também as mais recentes no mercado, que são as lâmpadas de LED. Falando agora das lâmpadas incandescentes, elas são as lâmpadas mais comuns e antigas, que funcionam por meio do aquecimento de um filamento de tungstênio. Como está dizendo aqui, as lâmpadas incandescentes são um tipo de lâmpada que produz luz através do aquecimento de um filamento de tungstênio. Quando a corrente elétrica passa pelo filamento, ele aquece e emite luz visível. O filamento de tungstênio é um fio muito fino que é enrolado em espiral dentro de um bulbo de vidro contendo um gás inerte, como o gás argônio, por exemplo. O bulbo é selado para manter o ar e a umidade fora, prolongando a vida útil da lâmpada. Quando a corrente elétrica passa pelo filamento, ele aquece a uma temperatura muito alta, produzindo luz visível. No entanto, esses tipos de luz eles possuem uma eficiência energética relativamente baixa, uma vez que a maior parte da energia que é consumida é transformada em calor, em vez de luz, né? E, como resultado, elas vêm sendo substituídas, né, gradativamente, foram já, por lâmpadas de LED e lâmpadas fluorescentes, que são mais eficientes. Elas produzem um aspecto de luz amarelado, aqui, como a gente pode ver na fotografia. E dentro dessa categoria também existem as lâmpadas halógenas, que são um tipo de lâmpada incandescente que contém um gás halógeno, como o iodo ou o bromo, no interior dela, além do filamento de tungstênio. Quando a lâmpada é acesa, a corrente elétrica passa pelo filamento e o aquece, fazendo com que ele emita luz visível. O gás halogênio dentro da lâmpada ele ajuda a prolongar a vida útil do filamento. Assim, ele evita a sua degradação pelo efeito da oxidação. Elas são mais eficientes e duráveis que as lâmpadas incandescentes comuns. Agora, aqui as principais partes das lâmpadas incandescentes é o bulbo de vidro, que é essa parte de vidro que cobre a lâmpada, né? O filamento de tungstênio fica bem aqui, nele compõe o gás, as hastes que dão sustentação ao filamento de tungstênio e a base da lâmpada onde que ela é rosqueada. Agora irei falar sobre as lâmpadas de descarga. As lâmpadas de descarga são um tipo de lâmpada que utiliza um gás ou um vapor para produzir energia luminosa através de uma descarga elétrica. Quando uma corrente elétrica é aplicada ao gás ou vapor contido na lâmpada, ocorre uma descarga elétrica que ioniza o gás, produzindo uma radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta é absorvida pelo revestimento fluorescente presente no interior do bulbo da lâmpada, que assim emite uma luz visível. Nesse tipo de lâmpada podem ser utilizados diferentes tipos de gases e vapores, como o mercúrio, o sódio, halogênio e entre outros, resultando em diferentes aspectos de luz e de eficiência luminosa. Esse tipo de lâmpada se divide em fluorescente, que é a mais conhecida, né? Luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio, multivapores metálicos e luz negras. Agora, de uma forma bem genérica, aqui as partes principais de uma lâmpada de descarga. Temos aqui os pinos de contato, o tubo de vidro, que é o que reveste a lâmpada, um eletrodo, um gás inerte presente aqui dentro da lâmpada, mercúrio e uma camada interna de fósforo. Explicando agora o processo de funcionamento, ele inicia-se aqui nas extremidades, aqui nos pinos de contato da lâmpada, nos reatores conectados à lâmpada fluorescente, por exemplo, aqui nesse caso. Dão energias aos eletrodos de tungstênio, revestido com uma substância emissora de elétrons, criando assim uma diferença de potencial elétrica. Essa diferença de potencial obriga os elétrons presentes nas extremidades a se deslocarem para o outro lado, assim gerando uma descarga elétrica. No meio do caminho, esses elétrons se chocam com os átomos de argônio, os quais emitem mais elétrons. Essa grande quantidade de elétrons que se desloca de um lado para o outro colidem com átomos de mercúrio, energizando esses elementos. O excesso de energia dos átomos de mercúrio é dissipado com a emissão da radiação ultravioleta. E quando essa radiação vai para a camada mais externa aqui e atinge essa parte de fósforo, essa poeira fosforosa, ocorre a emissão de energia
com o comprimento de uma onda visível, gerando assim a nossa luz visível. Falando agora das lâmpadas de descarga do tipo fluorescente. As lâmpadas fluorescentes são um tipo de lâmpada de descarga que utiliza um gás nobre. Normalmente esse gás é o argônio e vapor de mercúrio no seu tubo de vidro. A luz ela é produzida quando a corrente elétrica passa pelo gás e por esse vapor e gera uma descarga elétrica que ioniza o vapor de mercúrio, produzindo assim uma radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, por sua vez, é absorvida pelo revestimento fluorescente, que é o fósforo, presente no interior do tubo, e assim ela emite uma luz visível. Dentro das lâmpadas fluorescentes, existem 4 divisões, são elas as lâmpadas fluorescentes compactas integradas, as lâmpadas fluorescentes compactas não integradas, tubulares e as circulares. As compactas integradas elas têm a eletrônica de acionamento integrada diretamente no cubo da lâmpada, tornando-as mais compactas e fáceis de instalar. Já as não integradas consistem em um bulbo de vidro contendo o gás nobre e o vapor de mercúrio, mas elas não possuem eletrônica de acionamento integrada. Em vez disso, elas são projetadas para serem usadas como um reator externo, que fornece a energia elétrica necessária para acionar a lâmpada. As lâmpadas fluorescentes tubulares também, que temos aqui, elas possuem um formato cilíndrico e são utilizadas para iluminação geral em ambientes como escritórios, escolas, hospitais e outros espaços assim amplos. Elas podem ser encontradas em diferentes diâmetros e comprimentos para atender diferentes necessidades de iluminação. Temos também as circulares, que têm um formato circular e são utilizadas em luminárias para iluminação geral ou decorativa. Elas são ideais para iluminar ambientes como salas de estar, quartos e áreas de conveniência. Estão disponíveis em diferentes tamanhos também e potência. Aqui também temos outros tipos de lâmpadas, que são as lâmpadas de luz mistas. Elas são uma variação das lâmpadas incandescentes, que combinam princípios de iluminação das lâmpadas incandescentes e as lâmpadas de descarga. Elas contêm um filamento de tungstênio e um gás halógeno em seu interior, além de um pequeno tubo de descarga com vapor de mercúrio. A luz, aqui nesse caso, ela é produzida quando a corrente elétrica passa pelo filamento, aquecendo e o emitindo a luz visível. Ao mesmo tempo, a descarga elétrica é gerada no tubo de descarga, ionizando o vapor de mercúrio e produzindo radiação ultravioleta. Essa radiação ela é absorvida pelo revestimento fluorescente presente no interior do bulbo e assim vai emitir a luz visível. Agora vamos falar das lâmpadas de descarga de vapor de mercúrio. As lâmpadas de descarga de vapor de mercúrio, elas possuem uma descarga gasosa que emite a luz visível ao passar uma corrente elétrica através de um tubo contendo vapor de mercúrio a alta pressão. Elas são compostas por um bulbo de vidro contendo um gás inerte e pequenas quantidades de mercúrio líquido, além de um eletrodo de tungstênio em cada extremidade do tubo. Quando a corrente elétrica é aplicada ao eletrodo, ela ioniza o gás inerte e o mercúrio líquido, criando assim uma descarga elétrica que vai emitir a luz visível. Também temos as lâmpadas de vapor de sódio. Elas são um tipo de lâmpada de descarga de gás que emitem luz por meio de vapor de sódio, excitado eletricamente. Elas consistem em um tubo de vidro contendo gás de sódio e outros elementos, como o mercúrio e o xenônio, além de 2 eletrodos presentes. Quando uma corrente elétrica é aplicada a esses eletrodos, ela ioniza o gás dentro do tubo, fazendo com que o vapor de sódio brilhe intensamente. Ele tem uma cor amarelo-laranja. Temos também as lâmpadas de multivapores metálicos, que é o vapor de mercúrio com algumas edições. As lâmpadas de multivapores metálicos são um tipo de lâmpada de descarga de alta intensidade, que contém diferentes tipos de vapores metálicos, geralmente o mercúrio, o sódio e outros metais raros. Quando a corrente elétrica passa pelo gás dentro da lâmpada, os vapores metálicos se ionizam e produzem uma luz intensa e brilhante. Essas lâmpadas são comumente usadas para iluminação em espaços públicos, como estacionamentos, estradas e áreas industriais, devido à sua alta eficiência e vida útil prolongada. Também temos aqui a luz negra, que é bastante conhecida. Em base, elas são lâmpadas de vapor de mercúrio normais, onde se diferenciam apenas por esse vidro que é utilizado na sua confecção. Esse material é composto por óxido de níquel, filtra a luz visível. Assim, ele possibilita apenas a passagem da radiação ultravioleta.
A luz negra ela é usada para várias aplicações, como iluminação em festas e eventos, detecção de dinheiro falso, detecção de fluidos corporais em investigações criminais, esterilização de equipamentos e também experimentos científicos. Agora vamos falar das lâmpadas de LED, que são as mais recentes. As lâmpadas de LED são um tipo de iluminação que utiliza diodos emissores de luz para produzir as luzes. Essas lâmpadas elas funcionam a partir do efeito eletroluminescente, que é a conversão direta da energia elétrica em luz. Elas contêm um material semicondutor, que é excitado por uma corrente elétrica e emite a luz visível. As lâmpadas de LED elas possuem três partes principais, que é a matriz de LED, que ele é feito de materiais semicondutores e é responsável por transformar a energia elétrica em luz visível. Existe também o dissipador. O dissipador de calor é um componente que ajuda a reduzir a temperatura do chip LED. Como os LEDs eles geram muito calor durante a operação, é importante manter sempre a temperatura controlada para garantir que a lâmpada funcione corretamente e tenha uma vida útil prolongada. Temos também o condutor, que é um componente eletrônico que regula a tensão e a corrente elétrica que chegam ao chip LED. Ele garante também que a lâmpada receba a quantidade correta de energia elétrica. Temos também o difusor, que ele é utilizado para espalhar a luz de forma mais uniforme. O dissipador, como eu já disse, ele evita que a LED superaqueça. Eu vou falar agora dos tipos de luminárias. As luminárias elas são dispositivos que contêm uma ou mais fontes de luz elétrica e elas são usadas para iluminar o ambiente. A forma como a luz ela é distribuída depende do design da luminária e pode ser classificada principalmente como direta, indireta e difusas. As luminárias diretas, como o próprio nome já diz, elas emitem uma luz diretamente sobre o objeto ou espaço, né? Sem dispersão. Elas são ideais para iluminar áreas de trabalho, como mesas de escritórios e bancadas de cozinhas, pois elas fornecem a iluminação direta e focada ao objetivo. Temos também as luminárias indiretas. Essas luminárias são projetadas para iluminar indiretamente o ambiente. Ou seja, a luz ela é refletida na parede ou no teto antes de se espalhar pela sala. Essas luminárias geralmente produzem uma iluminação suave e uniforme, sem pontos de luz visíveis, o que pode criar um ambiente mais confortável e acolhedor. Elas são adequadas para um uso em salas de estar, quartos e áreas de convivência, onde você preza pelo conforto. Já temos as luminárias difusas, que esse tipo de luminária espalha a luz uniformemente em todas as direções, sem criar sombras. Elas são ideais para iluminar grandes áreas e criar uma iluminação suave e uniforme. Geralmente são usadas em espaços comerciais e públicos, como escritórios, lojas, hospitais e escolas. Geralmente conhecidas como as luminárias de teto mesmo, aquelas comuns que iluminam o espaço inteiro. Olá, meu nome é Calil Augusto e eu vou dar prosseguimento aqui na explicação de luminotécnica. A gente chegou agora na parte de cálculo luminotécnico, que é a parte que realmente importa, né? A parte de cálculo aí. Bom, no que consiste o que é o cálculo luminotécnico? Eu trouxe aqui primeiramente uma definição bem simples para a gente entender. O cálculo luminotécnico é um processo de projeto que envolve a determinação das características ideais de iluminação de um ambiente, levando em consideração diversos fatores, como a atividade realizada no local, o tamanho e a forma do ambiente, o tipo de teto e paredes, entre outros. Ou seja, basicamente, o cálculo luminotécnico é uma forma de determinar a iluminação de um ambiente, o tipo de luz que eu vou utilizar, quantas lâmpadas eu vou precisar, esse tipo de coisa. Então vamos avançando. Dentro do cálculo luminotécnico, nós temos dois métodos de aplicação. O primeiro deles é o método ponto a ponto, que eu vou explicar de forma sucinta. E o segundo deles é o método... O método dos lumens, que também irei aprofundar. Então vamos começar com o método ponto a ponto aqui. O método ponto a ponto ele é um estilo de cálculo que se baseia nessa fórmula aqui, onde o E é o iluminamento em lux,
o I é a intensidade luminosa em candelas, o meu θ é o ângulo entre a vertical, a superfície receptora e o ponto a ser determinado, e o D é a distância do foco luminoso até o ponto. Quando é que o método ponto a ponto vai ser aplicado? O método ponto a ponto ele é mais utilizado para determinar a iluminação pontual de cada recinto. Daí o nome ponto a ponto, certo? Então, para ficar mais explícito, eu trouxe essa imagem aqui que difere o método ponto a ponto do método dos lumes, que é o que a gente vai ver mais à frente. Olha, o método ponto a ponto ele é utilizado nesse tipo de lâmpada, nesse tipo de iluminação, que são iluminações pontuais. A gente consegue ver claramente aqui na parede iluminações que iluminam determinada região. Esse tipo de método ele é mais utilizado, né, principalmente para decorações de efeito decorativo, realmente fica muito bonito e é muito utilizado em residenciais, em construções de casas dentro de residenciais aí. Esse tipo de método ele é muito utilizado. E a gente vai falar também dos métodos dos lumens, que é o método que a gente vai utilizar para fazer nossos cálculos aqui, nesse slide, tá? E é o método mais utilizado aí, que é o método dos lumens. O método dos lumens ele consiste em iluminação geral. Então aqui a gente está vendo duas lâmpadas, né, que iluminam o recinto inteiro. Então o método dos lumens ele é para isso, para iluminar tudo, não pontualmente como o método ponto a ponto. Aqui essa diferença acho que ficou bem clara nas imagens. Então vamos prosseguir. Método dos lumens vai ser esse método que a gente vai utilizar para calcular, tá? Mais na frente. E como ele funciona? Bom, basicamente a gente tem duas formulinhas. Na verdade é uma fórmula só que aqui ela está desmembrada. Quando a gente encontra esse valor aqui, que é o fluxo luminoso em lúmenes, a gente aplica na outra fórmula para achar o número de lâmpadas. Então vamos detalhar. Bom, primeiramente a letrinha aqui é o fluxo luminoso em lumes. A gente tem o E, que é a minha iluminância, o nível de iluminamento em lux. O meu S, que é a minha área do recinto em metros quadrados. O meu μ, que é o coeficiente de utilização. O meu D, que é o fator ou coeficiente de depreciação. Dentro dessa fórmula aqui, quase tudo é constante. Esse meu E, que é a iluminância ou nível de iluminamento em lux, a gente vai entender mais lá na frente que ele vai ser tirado da norma, que a norma da ABNT fornece para a gente. Essa minha coeficiente de utilização e o meu D, que é o fator de coeficiente de depreciação, ambos são tirados da própria lâmpada, das especificações da própria lâmpada que a gente vai utilizar no projeto. Então, por isso é importante pesquisar o tipo de iluminação que vai ser utilizado antes de executar, né? E saber a marca específica da lâmpada, qual lâmpada ela é. Aqui, o meu N, quando a gente quiser calcular o número de lâmpadas, esse meu valor aqui ó, é o fluxo luminoso de cada lâmpada, também é um valor tirado das especificações da lâmpada, certo? Então, basicamente, o que vai variar aqui em cada caso é a nossa área. A gente vai ver mais aqui na frente. Então, vamos lá. Aplicação em planta. A aplicação em planta, essa aqui foi a planta que nos foi fornecida pelo professor Valdemir, tá? E é a planta que a gente vai utilizar para fazer os cálculos luminotécnicos aqui. Então, vamos lá, novamente a fórmula aqui que eu coloquei. Bom, vamos começar no cálculo de fato. A primeira coisa que a gente precisa ter, de acordo com a fórmula, né, é as áreas, o meu S. Então eu preciso determinar as áreas de todos os ambientes, da sala, do dormitório, do banheiro, da cozinha. Aqui eu chamei de hall, esse local que está sem nome, mas nitidamente precisa de iluminação, até porque ele é uma passagem aqui para a lavanderia, né? E a lavanderia. Então eu já me adiantei, já calculei todas as áreas aqui para ficar bonitinho e mais fácil. A primeira área foi a do dormitório, da lavanderia, da cozinha, das salas. As salas eu decidi juntar as duas, que são sala de estar e sala de jantar, porque é um ambiente só, né? Se a gente reparar, não tem nenhuma divisória de parede aqui. Então não tem problema em juntar como uma área só e fazer o cálculo de uma vez, digamos assim. Então vamos dar prosseguimento. A iluminância em lux, como eu falei anteriormente, a iluminância é aquele Ezinho que fica em cima da fórmula. Ele vai ser retirado de uma norma ABNT, a norma ABNT 5413. Essa norma ela já é bem antiga, tá? Mas ainda é muito utilizada. Mas, pelo que eu pesquisei, muitos autores consideram ela um pouco desatualizada. Mas ainda assim ela é utilizada. Aqui na norma, isso aqui é um print que eu tirei da norma, diretamente da norma. E a gente vê claramente aqui todos os índices para sala de estar, cozinha, quartos de dormir, hall, escadas, banheiros, etc.
Bem aqui a gente vai ver que tem 3 valores. Isso aqui são os valores mínimos, médios e máximos da miniluminância. A norma sempre recomenda a gente utilizar os valores médios, então é por isso que a gente vai utilizar aqui nesse cálculo. Então vamos lá, aplicando a fórmula numa lâmpada LED Bulb de 4,5 watts. Essa lâmpada aqui foi escolhida por mim, tá? Eu não utilizei nenhum critério muito detalhado para escolher essa lâmpada. Eu escolhi mais pelo preço, para falar a verdade, é uma lâmpada extremamente barata e parece ser bem eficiente, né? Então vamos lá. Primeiro, o cálculo para saber o número de lâmpadas que vão ser utilizadas nas salas. Como eu falei anteriormente, a gente juntou ali os 2 cômodos que não tem divisórias. Então vamos lá, a primeira coisa é aplicar na fórmula. Pego o E, que é a minha iluminância. Qual é o valor de E? A gente volta na tabela e vem olhar aqui na sala de estar geral. O valor de E, 150, é o valor médio. Então vamos aplicar na fórmula, 150 vezes a área que já calculamos anteriormente, aqui o S de área, dividido pelo meu coeficiente de utilização multiplicado pelo meu Dzinho. Esse coeficiente de utilização eu atribuí a ele 1 para ficar mais fácil e facilitar os nossos cálculos aqui, tá? Mas esse coeficiente ele também é retirado de uma tabela de acordo com o tipo de lâmpada que você está utilizando. Geralmente, as fornecedoras elas disponibilizam no site deles essas tabelas aqui. E esse meu 0,8, que é o meu D, ele é o valor mais geral que é atribuído às lâmpadas de hoje em dia. O meu D ele é aqui o fator ou coeficiente de depreciação. Então, depois que a gente coloca todos os valores na fórmula, é só aplicar e resolver, pura matemática. E aí a gente vai ter o valor aqui referente ao fluxo luminoso em lumens. Assim que a gente tem o fluxo luminoso em lumens, a gente vai atribuir na outra fórmula para descobrir o número. Então a gente vai jogar fluxo luminoso em lumens dividido pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. Esse valor 480 também é referente a esse tipo de lâmpada aqui. Foi retirado lá do site, tá? Do site deles, da Bulb. E 480 é a quantidade de lumens que cada lâmpada dessa tem. Então ele é um valor constante também. Aí a gente faz a divisão e a gente vai ter o valor de 6,7, que arredondando dá para a gente 7 lâmpadas. Então, aqui na sala de estar e na sala de jantar, eu vou ter que atribuir 7 lâmpadas aqui em todo esse ambiente, tá? E aí, posteriormente, é só efetuar o mesmo esquema para todos os outros recintos, né? Dormitório, a gente olha na norma, quanto que vale o do dormitório? Quartos de dormir, geral, 150 também. Então, a gente aplica 150 na fórmula, multiplica pela área e divide pelos valores das lâmpadas, que já é constante de acordo com o fabricante. A gente adquire esse valor e joga na outra fórmula para saber o número de lâmpadas. Aqui no... Opa, não, esse aqui é da sala, né? Aqui no caso do dormitório também, ó, como eu estava falando, a gente adquire o valor e joga na outra fórmula para ver o número de lâmpadas do dormitório. Aqui deu 3,9, arredonda para 4 lâmpadas no dormitório. Faz o mesmo esquema para todos os ambientes. Então, no banheiro, a gente fazendo o mesmo cálculo, vamos adquirir 1,1, uma lâmpada suficiente para o banheiro, né? Normal. Lavanderia também aqui, olha, na lavanderia, atribuindo o mesmo cálculo, a gente encontra 1,9, arredonda, 2 lâmpadas na lavanderia. E no hall, que foi aquele lugar que estava sem nome lá, que eu falei anteriormente. O hall é essa parte bem aqui, ó. Eu chamei de hall, porque com certeza precisa de iluminação aqui, né? Embora não tenha nome, não tenha nada. Então, o hall, mesma situação. Eu procurei o valor na tabela da norma, vamos até confirmar aqui para vocês entenderem. Hall, geral, ixi, é 100. Mas aí eu atribuí 150, não tem problema nenhum. E é isto. No hall aqui vai dar quanto? Uma lâmpada só. Normal, uma lâmpada para o hall. Também se eu atribuísse 100 não ia mudar muito o cálculo, então não tem problema nenhum, tá? E aí a gente tem o valor total, que é a soma, né, de todas as lâmpadas. Quantas lâmpadas vão ser utilizadas nessa edificação aí, nessa casa? A gente soma, né, as lâmpadas que a gente achou, 7 mais 4 mais 1 mais 2 mais 1. A gente tem um total de 15 lâmpadas que vão ser distribuídas aí de acordo com os cálculos feitos em cada recinto. Certo? Então é isso, pessoal. É assim que se calcula
quantas lâmpadas a gente vai precisar ter numa edificação pelo método dos lumens. Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso.